Muito bem, cravos do meu jardim, minhas flores de maracujá. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do workshop Rota da Prosperidade Bíblica. Estou muito contente de estar aqui com vocês, os que estão entrando ao vivo e aqueles também que vão assistir a gravação. É muito bom, eu fico muito feliz, porque ontem nós tivemos uma noite assim intensa na primeira aula. Eu corri pra caramba e eu consegui bater o recorde de fazer a live em 1 hora, que essa vai ser, inclusive, a minha meta hoje, né, de conseguir bater em 1 hora. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. É isso aí. Então estamos aqui para poder iniciar mais uma aula, que é a segunda aula, gente. E assim, para quem não me conhece, eu sou a Angel, eu sou uma mentora, sou coach espiritual também. E eu abri o meu canal Todo Ligado em Cristo com o objetivo de ajudar você a ser próspero e abundante e também fortalecido espiritualmente, mais conectados com Deus através da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de instrução divino e ela que é a base de todas as coisas, tá ok? E eu estou dedicando um tempo para poder falar sobre finanças pessoais com base bíblica. Por quê? Porque dinheiro é muito importante, gente, e é considerado até inclusive um tabu no nosso meio falar sobre dinheiro. Mas eu descobri que as pessoas no geral não gostam de falar sobre dinheiro também. Sabe por quê? Porque tem uma conotação ruim. E tem uma conotação ruim exatamente porque as pessoas, elas estão muitas vezes num cárcere financeiro. Isso, presas num cárcere financeiro. Elas estão com muitas dívidas, ou assim, o que elas ganham não é o suficiente, elas estão sempre no vermelho. Elas não conseguem fazer um planejamento adequado para realizar os sonhos e desejos da vida delas. Isso tem trazido muitos problemas, gente. Tem trazido muita encrenca, tem trazido muito estresse, tem trazido até inclusive depressão, tem trazido brigas na família. E eu tô aqui para poder ajudar vocês, porque eu já estive em situação, alguns anos atrás, em situação de dívida, sim. Sabe, dívidas grandes. Eu vou contar um pouquinho delas hoje. Eu vou tentar assim ser prática e rápida, tá? Porque quem me conhece sabe que eu sou uma verdadeira tagarela e pra mim é super difícil, porque quando a gente tem muita coisa assim pra compartilhar, né, a gente quer falar tudo, mas não dá. Mas eu vou procurar compartilhar algumas coisas com vocês em relação a isso, situação de como eu estava e como eu estou hoje, entende? E eu quero ajudar as pessoas a se livrar desse cárcere financeiro, serem prósperas e abundantes também, ok? Porque eu estou nesse caminho, então eu estou aqui para abençoar a vida de vocês. Muito bem, antes de começar, eu sempre inicio com uma oração, tá? Porque para mim a oração é a base de todas as coisas, tá ok? Então, bora lá, porque eu não começo nada sem isso. Amado Pai, oh Deus de graça, de poder e de misericórdia, que bom estar aqui, Pai. Que bom estarmos vivos, Senhor. Que bom termos a oportunidade, Pai amado, de orar, de te buscar, Senhor, de engrandecer o teu santo nome, Pai. Que bom que estamos vivos, Pai amado, enquanto a vida, a esperança, Senhor, de dias melhores na tua presença. E eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor fez esse mundo tão rico, tão abundante, Pai amado, para que a gente pudesse usufruir. O Senhor nos fez esse corpo tão perfeito, tão maravilhoso, para que a gente usufrua dele. E o Senhor deu o seu Filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados, Pai amado, para a gente desfrutar, Pai amado, da vida eterna. Depois que a gente partir essa vida, enquanto a gente não está com o Senhor também, Pai amado, faz com que a gente tenha bênçãos sobre a nossa vida. A bênção, Senhor, de não ter a carga do pecado sobre as nossas costas, de sermos lavados e justificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor, no dia de hoje. Mais uma vez eu te peço, Pai amado, que o Senhor unja meus pensamentos, unja, Senhor, aquilo tudo que eu preparei. Me ajude, Pai amado, para ser bênção na vida das pessoas que aqui estão. Porque eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor até para respirar. Eu preciso do Senhor para acordar de manhã cedo. Preciso do Senhor para andar. Até para beber uma água, Senhor. Para tudo que eu vou fazer. Eu preciso do Senhor porque o Senhor é o Deus que deu fôlego de vida para nós.
E o Senhor é quem cuida. Então eu te louvo e te agradeço e que a minha vida, a minha boca seja um instrumento de bênção na vida daqueles que estão entrando ao vivo e daqueles que vão assistir também no replay, Senhor, e que essa mensagem possa se espalhar para muitas pessoas. É que eu te peço e agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Fechado? E, gente, olha só, tem uma setinha bonitinha, tá? Vou falar uma coisa para vocês, ó. Vai, né, alguém que você se lembrou, compartilha, gente, não seja egoísta. Olha só uma coisa, a generosidade, ela é de diversas maneiras, e compartilhar uma informação que vai abençoar vidas, né, que vai tirar as pessoas de uma encrenca, isso daí é bênção também. É bom ser generoso, porque quantas vezes a gente está precisando de uma mensagem e tem uma pessoa que viu uma coisa que fala, pô, isso é interessante. Ai, desculpa, meu celular caiu. E aí você vê uma coisa que é interessante, não é? E você fala, poxa vida, né? Ninguém compartilha isso, e de repente você recebe uma mensagem que fez o teu dia. Então, vai, manda esse aviãozinho, olha, eu tô aqui, é muito importante ver também. Oi, minha mãe vai me assistir, minha mãe tá aqui do lado. Ô mãe, se tu vai me assistir agora ao vivo, é pra ver se eu não tô falando nenhuma abobrinha. Eita, pega. Então seja muito bem-vindo, Silvana, Júlio, Cléo e todas as outras pessoas que vão estar entrando, tá ok? Ó, algumas orientações aqui básicas, tá? Primeira coisa é o seguinte, tenha papel e caneta na mão. Tenha papel, por quê? Isso é um workshop. O que é workshop? Workshop, gente, é uma coisa que vocês trabalham juntos. É isso que quer dizer, work é trabalho, né? Shop é como se fosse uma apresentação que vocês trabalham juntos. Então isso é importante, porque, gente, eu tenho minhas anotações, ó, tudo aqui rabiscado, porque eu sem isso aqui não sou ninguém. E quando eu assisto alguma coisa, eu também faço isso. Por quê? Olha só, isso refere-se à conexão neural. A mão escrevendo, ela vai direto no cérebro. É por isso que muitas vezes, quando a gente só usa computador ou só usa celular, a gente demora mais tempo para poder gravar as informações. Sabia disso? Porque essa maneira ortodoxa, velha que seja, ela é a que faz a conexão. Isso ajuda, tá bom? Porque eu falo muita coisa, tem algumas coisas que vocês vão ver, outras coisas que vocês não vão ver. Então, numa dessa, vocês acabam pegando, tá ok? Bom, essa é uma orientação, espero que você tenha água com vocês, tá? E assim, vai ficar gravada essa live, então, se vocês perderam alguma coisa, vocês podem ir lá assistir novamente, bem porque algumas tarefas eu vou falar e vou falar rapidinho. O que vier na cabeça na hora, já anota e já escreve em relação às tarefas. O que não dá tempo, você faz depois, mas faça. Tá? Isso é muito importante, porque eu não vou ficar esperando você fazer. E, gente, pode também, se você tem uma dúvida, pode escrever aí nos comentários, ou quiser comentar alguma coisa, né? Pode fazer alguma pergunta e escrever nos comentários, que tá tudo bem. Vai ter um momento que eu só vou desligar os comentários, por quê? Porque eu quero mostrar um negócio na tela e acaba atrapalhando, até para vocês verem, tá bom? Então é isso. Dadas as orientações gerais, vamos ao que interessa. Bom, primeiro um resumo da aula de ontem. Vou fazer uma revisão aqui. O que a gente viu na aula de ontem, que foi a aula 1? A aula de ontem a gente explorou o R do rota. E esse R é R de rumo certo, ou seja, direção. E eu falei aqui com relação ao quê? Eu falei com relação a objetivos que são diferentes de metas, né? Então a gente precisa ter essa clareza. E o objetivo é aonde eu quero chegar, né? Objetivos ou sonhos. E as metas, elas são as atividades específicas que levam você a ter aquele objetivo, é o como. Então, assim, o objetivo e sonhos é onde, e as metas é o como, ok? É como assim, você quer chegar em um determinado lugar, né? Então você tem o objetivo de chegar até a cidade de São Paulo, capital, e como você vai? É o veículo. Você vai de carro, ou você vai de ônibus, ou se você for chique, você vai de helicóptero, tá bem. Não cheguei nesse nível ainda de helicóptero, né? Mas eu vou chegar um dia. E aí, eu peguei e falei a respeito disso porque é muito importante ter clareza com relação a essa parte de objetivos ou sonhos e metas. Porque se a gente não tem clareza, a gente não consegue fazer nada, a gente não sai do zero. E eu falei a respeito de algo muito importante, que são 10 sabotadores, que são vieses emocionais que nós temos. Porque muitas vezes a gente, eu tenho isso com clareza tal, mas a gente não atinge aquilo que a gente quer. Por quê? Por causa desses sabotadores. Então, assim, se você perdeu a aula de ontem e tal, tá gravado, viu? É só ir lá no meu perfil, e tá lá a aula 1. Então, você tira aí uma horinha, porque ó, é uma aula preciosa. Aliás, todas elas são.
E, gente, uma coisa, não dá pra eu falar tudo aqui, porque, na verdade, eu tô fazendo, assim, só um resumo pra você ter um gostinho, porque, pra ver isso com mais profundidade, somente na mentoria, eu no controle das minhas finanças, que essa mentoria eu vou abrir o carrinho amanhã à noite, tá ok? Então, não dá, é muito pouco tempo, porque na mentoria vão ser 7 encontros durante 7 semanas, e a mentoria eu vou poder dar uma orientação específica, inclusive para cada caso, tá bom? Aqui é no grossão, no outro tem condições de fazer as coisas mais no individual. Mas muito bem, esse foi o resumo da aula de ontem. E hoje, tem uma coisa importante do resumo da aula de ontem. Antes de passar para de hoje, eu já estava esquecendo e eu preciso falar. A tarefa que eu dei na aula de ontem foi desenhar aqui numa folha de papel. Eu falei que não precisava ser bonitinho com esses desenhos, mas o ciclo da tua vida, e você dar uma nota de 0 a 10 no que você está satisfeito ou não. Então, esse ciclo da vida, o que eu falei? Eu falei o seguinte, para postar para mim, mandar uma mensagem lá no privado. Porque, gente, quem participar ativamente das tarefas, eu vou fazer uma coisa. Quem participar, eu vou fazer um sorteio na quarta-feira, que vai ganhar um presente meu. E esse presente meu é minha mentoria gratuita. A mentoria Eu no Controle das Finanças de graça. Então eu preciso da participação, que aí eu sorteio, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. E aí eu dei isso daqui, né? Parece uma pizza, para que as pessoas pudessem ver, que nem, por exemplo, classificar a vida espiritual, educação, relacionamento amoroso e familiar, e amizade, desculpa, passeios e viagens, família, saúde, finanças, trabalho, para que ela pudesse classificar de 0 a 10. Então, assim, se você perdeu isso, tá lá na aula 1, tá? Porque eu não vou ficar aqui explicando tudo de novo. E é muito importante. E, gente, caramba, dando isso de graça. Outra vez importante, quem não está no meu grupo lá no WhatsApp, porque tá tudo lá. Inclusive o PDF da aula de ontem eu vou disponibilizar hoje, tá bom? Tá tudo lá. Então, o que a pessoa precisa fazer? É só ir lá na minha bio, tem um link, e faz o cadastro ainda que dá tempo, para que possa ir para lá, receber o PDF da aula de ontem e também receber o meu e-book. Porque eu tenho um e-book gratuito que eu tenho que mandar para vocês por e-mail. E esse e-book chama 7 Passos para Organizar as Suas Finanças Pessoais em 7 Dias. Tudo gratuito. Então, gente, eu vou falar uma coisa, hein? Só não aprende quem não quer, quem é bicho preguiça. Então chuta essa preguiça e toma vergonha na cara. Porque senão você não vai sair desse engodo financeiro. Tô te dando aqui uma bruta de uma oportunidade de graça na faixa, tá? Para poder ajudar você. Muito bem, tendo dito isso, nós vamos agora para a aula de hoje. Que, nossa, eu tô assim recheada de coisa para poder falar com vocês. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês, que é muito importante, é o seguinte. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu quero falar com vocês a respeito dos desejos, medos e dores que nós temos no geral. E não se engane, eu também tenho, tá bom? O porquê que é importante falar sobre isso? Olha só, quantos medos a gente às vezes acaba carregando, né? Porque a vida não é fácil, né, gente? A vida não é bolinho. A vida nem sempre ele é um melzinho na chupeta. E a vida nossa ela é feita de ciclos. Às vezes a gente tem alguns ciclos bons, alguns ciclos ruins, aí os bons se repetem de novo, os ruins de novo. Ela nunca é uma coisa assim, que vai crescer, né? Sabe aqueles gráficos, né? Só vou ter sucesso. A vida não funciona dessa maneira. Mas a questão é a gente saber como lidar com as dificuldades da vida no dia a dia, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu já falei ontem, eu vou voltar a repetir, a gente lida com as situações, com as ansiedades, com os estresses. Em primeiro lugar é colocar ao desenho, deixa eu pegar o desenho aqui, a vida espiritual com Deus em primeiro lugar. Essa é a base de tudo, porque esse aqui vai fazer com que as outras partes se desenrosquem. Se a gente não estiver firmado no Senhor, não adianta, inclusive, ter muito dinheiro na conta, sabia? Porque se adiantasse, não tinham tantas pessoas que são, assim, financeiramente, né, tem conta gorda, carro novo na garagem e tudo mais, mas que elas estão em depressão. E gente que até, inclusive, já se suicidou, mesmo tendo muito,
tá bom? E também tem uma coisa, o que adianta ter muito dinheiro se de repente você cai doente? E aí, por mais que tenha dinheiro para pagar, né, um plano de saúde muito bom, né? Oi, Steli, seja bem-vinda. Por mais que você tenha uma grande saúde, bastante dinheiro para poder cuidar da sua saúde, cara, a medicina não resolve tudo. Existem coisas que Deus usa a medicina, que Deus usa os recursos que Ele dá, usa a inteligência humana, mas tem coisas que só estão na mão dele. Então não adianta, por isso que a gente tem que buscar isso aqui em primeiro lugar, porque a gente tem que ser que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que ele pode viver em qualquer situação. Em situação de escassez, mas também em situação de abundância. Ele aprendeu a viver bem em qualquer um, porque é Deus que fortalece ele nos momentos de abundância e também de escassez. Tá? E é assim, porque a gente acaba colocando a nossa confiança no Deus, que Ele é o provedor de todas as coisas. Então a confiança ela não vai no trabalho, ela não vai no estudo, ela não vai nos relacionamentos que a gente tem, ela não vai nos passeios que a gente realiza, ela não vai na família, ele não vai somente na nossa saúde ou só na nossa condição financeira, porque é Deus que provê todas essas coisas. Então a gente precisa colocar Deus no lugar certo e Ele ser prioridade. Fechou? Então esse é o ponto. Então, independente, desculpa, da tua fé, eu sou cristã, então eu professo a minha fé. E eu falo a respeito disso, por quê? Porque é naqueles momentos que você tá num perrengue, sabe? Num perrengue lascado, no meio do problema, você sente a mão de Deus te segurando, e muitas vezes Ele não vai tirar você dali, porque é para você passar por situações para poder aprender. E tem muitas situações que a gente está porque a gente enfiou o pé na jaca. Então, o que acontece? As informações que eu vou te passar aqui, o que você conseguir, né, colocar em prática, beleza, coloca já em prática. Porque mesmo a gente fazendo um planejamento financeiro, mesmo a gente colocando em prática, a gente tem os perrengues da vida, tá bom? Agora imagina, né, se a gente não fizer isso, se a gente não buscar Deus em primeiro lugar e não fizer isso, aí ferra de vez. É por isso que tem gente que entra em depressão, é por isso que tem gente que acaba entrando em vícios de droga, né, de alcoolismo ou qualquer outra coisa, vira dependente químico. É por isso que tem gente que acaba tirando a própria vida, porque não tem o Deus Todo-Poderoso, a conexão com Ele, a intimidade com Ele, que é o que precisa em primeiro lugar. E eu vou falar sobre isso várias vezes, gente, porque isso é básico, é a base da nossa sustentação, é a base da nossa força, é a base da nossa fé, independente do que eu tenha. Posso ter joias ou não, ok? Eu posso ter comida na mesa ou não, posso estar almoçando num restaurante chique ou não. Nós temos que colocar a nossa base no Senhor Jesus para aprender a viver em cada ciclo com escassez ou com abundância. E através da sabedoria bíblica que a gente busca, através de buscar o conhecimento bíblico, a gente tem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Muito bem, então eu quero falar aqui sobre algumas coisas. Quais são os medos que você tem? Aí, primeira tarefa, já pega a canetinha aí. Começa a anotar, gente, porque é importante identificar medos. Quais são os medos que a gente tem? Porque muitas vezes a gente vai passando pelas situações e a gente não percebe que tem certos medos que estão atrapalhando, inclusive, o nosso comportamento. E muitas vezes por medo, oi Dami, tudo bem? A gente acaba tomando decisões muito erradas. Só que se você não identifica quais são seus medos, se você não identifica claramente quais são suas dores, como que você vai lidar com isso? Então, ó, vamos lá, workshop. Primeira tarefa, vai escrevendo aí, quais são os seus medos? Será que você passa pela tua cabeça medo, quem tá empregado, de ficar desempregado? Nossa, quem é pai de família, como é que eu vou pagar as contas, hein? Porque afinal de contas, quando você é mandado embora, né? Dependendo do tempo que você ficou, às vezes você nem tem seguro-desemprego. Ou a quantidade de fundo de garantia é pequenininha, porque você trabalhou pouco tempo. Né? Ou não vai dar. Ou às vezes até, oi Rosinha, tudo bem? Às vezes até a empresa que te mandou embora, ela não paga você e você tem que colocar ela na justiça, que nem já aconteceu comigo. A empresa é tão sacana, né? Já aconteceu uma vez comigo, uma empresa que me registrou errado, com valor errado, tempo errado, não me pagou nada e eu fui obrigada a entrar com um processo contra ela porque eu tentei negociar e o dono falou assim, entra na justiça. E eu fui obrigada a entrar. Quais são os medos que você tem? Vai anotando aí. Ficar desempregado? Depender dos pais. Tudo bem depender por um certo período, não é?
Mas constantemente depender dos pais, esse é um medo que eu tenho. Né? Constantemente. Não ter a tua própria independência financeira. Não sair das dívidas. Você tem esse medo? De repente, né, sua dívida é no cartão de crédito e virou um bololô. Sabe aquela bola de neve que vai acrescentando, acrescentando, acrescentando? Porque você foi inventar de pagar o mínimo e agora você se estrepou e não consegue pagar nem mais o mínimo. Porque são juros compostos, gente. Juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Por isso que vira uma bola de neve. Será que você tem medo do estresse financeiro? Tá? E de entrar em depressão por causa disso? Sabe aquela coisa que você patina e não consegue, né? Pagar as contas direito? Tá sempre fechando no vermelho. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela tem uma imobiliária e que ela falou assim pra mim, nossa, eu não consigo sair do vermelho. Eu vou contar algumas histórias aqui, tá? Porque de repente reflete a situação de vocês. Ai, tô sempre no vermelho, sempre pagando juros no banco, né? Aí eu falei, mas o que acontece? Por quê? Você tá sem cliente? Não, e ela tem cliente. Ela tem bastante cliente, porque ela aluga, então ela recebe porcentagem de aluguel. Né? Ela tem conseguido vender né, imóveis e tudo mais. E ela tá, nossa, quantos anos que ela tá no mercado? Ela já tá mais de 30 anos no mercado. Mas o que acontece? Aí conversando com ela, deixa eu contar aqui uma coisinha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Conversando com ela, poxa vida, eu não aguento mais esse estresse financeiro e tá sempre no vermelho. Só que assim, conversando com ela, foi ela quem cuidou dos pais, até eles morrerem. Foi ela quem pagou tratamento caro, tipo, plano de saúde, e se não me falha a memória, eles são tipo em 8 irmãos, tá? Ela pagou, ela e o marido dela, né? Sozinha, plano de saúde, tal. Teve um deles que teve que fazer um exame caro do pai que faleceu, que ficou muito caro, e ela pegou um empréstimo para pagar isso, e ela tá com essa dívida até hoje, fora o vermelho, ela tá com essa dívida até hoje. Eu olhei pra ela e falei, mas por que a tua família não contribuiu? Por que você não falou com a tua família? Ah, não, que o pessoal reclama, tal e tudo mais. Detalhe, ela trouxe os pais para cuidar em casa. E não falou pros irmãos, vocês têm parte nisso. Tá? Vocês têm parte nisso. E não, ficou com toda a dívida, ficou com toda a carga. Você sabe por quê? Falta de dizer não, que aliás isso está vinculado com um dos vieses sabotadores que eu falei na aula, lá na primeira aula. E qual que é o viés sabotador aí? É o prestativo. É o prestativo. Eu tenho que fazer tudo pela pessoa. Sou eu. E aí vem um orgulho lá no inconsciente. Não, porque eu consigo, eu faço tal. O prestativo. Deixa você para segundo plano. Eu tenho um outro exemplo a dar disso que eu vou dar mais para frente. Se deixa para o segundo plano, tal, e aí a pessoa está com dívida até agora. E agora ela está com uma irmã que tá assim, com um problema de Alzheimer. Começou a irmã mais velha, enfiou dentro de casa, tudo bem, tá cuidando da irmã. E eu perguntei, essa irmã tem aposentadoria? Ah, mas vem cá, você se tira o dinheiro da aposentadoria para ajudar nas despesas da casa? Porque a irmã dela tá comendo, tá bebendo, gasta água, gasta luz. Ah, não, mas por que não? Ah, porque senão meus irmãos vão reclamar. Falei, que se exploda se seus irmãos reclamam, eles estão contribuindo? E a resposta foi não. Olha só, ela tá nesse engodo financeiro porque ela e o marido dela, decisões erradas. Cada coisa no teu lugar. Se a pessoa come lá, se a pessoa dorme lá, oi? Não é? Ela não, só tira o dinheiro para pagar o remédio dela, uma consulta. E as outras despesas? Tu por acaso é o quê? Né? Eu falei assim, você é a palhaça da família? Ah, falei mesmo. Porque comigo não tem tempo quente não, cara. Principalmente uma pessoa que eu tenho amizade por muitos anos, eu confrontei. Porque se a gente não confrontar, eu preciso ser confrontada às vezes, a gente não é chacoalhado, a gente não muda. Decisões erradas. Fica carregando a carga toda da família com uma mula besta. Tá? E aí, entra nesse estresse financeiro, nessa depressão. Né? Gera briga na família, e gera briga na família sim. E eu prefiro, se for para gerar briga na família, é melhor brigar para fazer aquilo que é justo e não ficar que nem essa amiga minha carregando o fardo de todo mundo. Então, se é para gerar encrenca, que seja dessa maneira, tá? Do que ficar carregando e vai gerar briga, porque a pessoa que ela tem esse viés, inclusive, como essa amiga minha, o que acontece? Ela espera que as pessoas vão fazer exatamente o que ela faz, e as pessoas não vão fazer isso. Ela espera que ela faça exatamente a mesma coisa. Ela fica frustrada, chateada, não é? Por quê? Porque ela tem esse viés de prestativo.
esse viés emocional, e ela acha que todo mundo vai fazer igual a ela, e não vai fazer. E ela cai em frustração, e ela cai em depressão. O que mais você tem medo? Críticas e cobranças? De repente você tá numa fase muito difícil, que as coisas não viram, e aí vem toda a crítica e cobrança da família, às vezes do teu pai, da tua mãe, teus irmãos, ou mesmo dos amigos, ou mesmo dos irmãos da igreja, né? Pô, meu, é que é mulher, ué. Anota os teus medos. E quais são as dores que você tem? É importante eu falar sobre isso nesse workshop. Anota também quais são as suas dores, né? Oi, trabalho e fico sempre no vermelho. Vou dar alguns exemplos aqui, mas vai pensando nas suas e já vai anotando. Uma dor, dívida aumentando. Ao invés de diminuir, aumenta. Falta de paz. Falta de paz em casa. Falta de paz consigo mesmo. E aí isso gera o quê? Uma outra dor, ansiedade. Não consegue dormir. Aí fica pior ainda, né? Porque fica pensando nas contas, fica pensando nas dívidas, fica pensando... Aí aquela conta que vai chegar e eu não tenho dinheiro para pagar. Qual outra dor que você tem? Enfraquecimento espiritual e financeiro. Eu sinto que eu tô tão longe de Deus. De repente ele não olha para mim, ele não sabe quem que eu sou. Será que é assim mesmo? Outra dor, saúde física. Por quê? Os problemas, gente, financeiros geram problemas emocionais que refletem no nosso corpo. De repente cada pessoa é de um jeito, tá? E o cérebro, ele vai liberando as toxinas e de repente o que acontece? A pessoa tá com aquela preocupação. E às vezes dá uma dor de estômago. Quantas pessoas ficam super nervosas e estressadas financeiramente e a dor que gera uma bela de uma dor de estômago ou uma enxaqueca constante? Por causa da ansiedade, eu tenho uma outra amiga minha que ela tem enxaquecas fortíssimas. Aí ela foi numa médica que eu recomendei para trabalhar com produtos naturais e essa médica falou, o teu problema é ansiedade em excesso. Você pensa demais, você antecipa demais. Né? Então, esse que é o seu problema. É a ansiedade em excesso. Tá? E aí, gerou o quê? Essa dor de cabeça, essa enxaqueca terrível nela. Outras pessoas dão outros tipos de dores. A gente não sabe, né? É uma dor da perna. Isso gera, né? Problemas de saúde física, emocional e espiritual também, né? Dor espiritual. Você sente aquele fardo. Sabe aquela coisa pesada? Parece que tem dois monstrinhos, dois capetinhas sentados aqui na cacunda, afundando você, que você sente aquela dor, uma pressão nas costas. Qual é outra dor que você sofre? Sofrimento da família, de repente? Oi, Silvia, tudo bem? Será que essa é outra dor que você sofre? O sofrimento da família? O sofrimento porque as tuas contas não batem, não fecham e você gostaria de prover algo melhor para sua família, mas você não consegue? De repente é um plano de saúde melhor para sua família e você não consegue? Você tem que enfrentar lá as filas lá no posto e, gente, ou nos hospitais públicos, não entenda mal, ó. O SUS tem muita coisa de bom, tá bom? Eu já fui atendida em clínicas que você falava, oi, isso aqui é clínica particular. Mas não tem coisa melhor do que, obviamente, você ter um convênio. Outro dia meu irmão passou mal e eu corri com ele no hospital, sabe? No máximo 3 horas já foi liberado e já estava em casa. Não tem coisa melhor do que isso, não é mesmo? Então qual é o tipo de dor que você tem sofrido, hein? Anota aí. Anota aí. Quais são os seus medos e quais são as suas dores? Agora, quero falar o seguinte. E os seus desejos? Quais são os seus desejos, os sonhos? O que você quer para a tua vida? Será que seria, de repente, liberdade financeira para escolher? Sabe liberdade de escolha? Eu tava conversando com uma pessoa hoje na academia, né? Tava falando assim pra ela, nossa, eu gosto muito de óculos, né? Quem me conhece vê lá no meu canal, cada hora eu tô com um óculos diferente. Tem alguns de marcas, outros não, tem coisa que eu ganhei de presente. E assim, eu fui um dia experimentar, aí eu coloquei um Prada branco enorme, assim, uma coisa... Sabe aqueles óculos de R$ 1.800 que você fica, cara, isso aqui é plástico, né? Plástico e a lente aí tem a etiqueta, por que custar tão caro? Não, só armação, sem lente, tá, gente? E eu até falei assim, pô, legal, Prada, nossa. Aí até soltei uma enquete se gostaram. Será que eu comprei o Prada? Gente, eu poderia comprar se eu quisesse. Eu tenho dinheiro pra isso. Mas eu preciso. Não. Eu realmente quero? Não. Esse tipo de coisa não me domina. Entende? Esse tipo de desejo, por que não é? Mas se eu posso escolher. Se eu quisesse, eu compraria.
Que coisa mais gostosa de que você ir num restaurante e falar assim, eu faço isso sempre. Eu chego no restaurante e falo, o que minha boca tá com vontade de comer? Tem um lugar muito gostoso, que é um restaurante, que é o Giovanetti, em Campinas. E eles têm um camarão que eles chamam de bigode. Por quê? É um bicho desse tamanho, assim, que eles empanam. Eu não sou de comer fritura, não, tá, gente? Mas esse eu gosto. Esse eu como. Quando eu vou, porque é raro eu comer fritura. É um camarão empanado com catupiry. E aí fica até o rabicozinho dele, assim, por fora e tal. E vem aquele camarão. Sabe aquele camarão gorduchão? Eu amo frutos do mar. Amo, amo. Eu e meu irmão caçula e meu irmão do meio, minha cunhada, a gente ama frutos do mar. Aí, da última vez que eu fui lá, foi no aniversário de uma amiga, eu nem peguei o cardápio, eu não quero nem saber quanto que custa. Eu simplesmente, o garçom veio, eu já conheço o menu, conheço algumas coisas do menu. Eu só virei pra ele e falei assim, olha, eu quero um bigode. Que coisa mais gostosa de que você não fica pensando, nossa, será que eu vou conseguir pagar essa conta? Puxa, mas esse lugar é caro. E sair com o pessoal da igreja, às vezes até é complicado, né? A gente se embanana, fala assim, nossa, deixa eu pesquisar esse local primeiro, né, para saber se eu estou em condições de pelo menos comer um lanche nesse lugar ou de jantar, comer uma pizza, porque às vezes não dá. Quando é um só, tudo bem, e gente que tem família, né? É mais a esposa ou o marido, são mais os filhos, né? Como é que fica isso? Complicado, não é mesmo? Então, quer coisa melhor do que ter liberdade financeira, liberdade de escolha? Assim, olha, eu tenho condições, eu compro se eu quiser, se for necessário. E tá tudo bem. E é que nem no mercado. A minha mãe brinca, né? Porque alguns anos atrás, ela não vai mais no mercado com meu pai, não. É muito raro. Né, mãe? Você que tá aí assistindo? Mas o que acontece? Uns anos atrás, ela ia no mercado, né? E aí ela enchia o carrinho do lado, meu pai pegava e tirava do outro. E meu pai falava assim, o problema é passar no estreito. O que era o estreito? É o caixa, né? Então não abriga os dois, né? Colocando o outro tirando, colocando o outro tirando, colocando o outro tirando. Que coisa melhor que você ir no mercado e falar assim, nossa, eu quero fazer, eu que gosto de inventar moda na cozinha, né? Eu vou fazer comida japonesa, né? Eu vou fazer esse cardápio. Então eu vou comprar aqui, vou comprar umas coisas diferentes, vou comprar queijo tofu, vou comprar o shoyu, vou comprar, saquê. Fala sério, não tem coisa melhor que você não se preocupar quanto vai dar. Você simplesmente vai passando e a hora é isso, pronto, acabou. Gente, eu tô falando até de coisas simples do dia a dia, não é? Quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos? De repente tirar o peso daquelas dívidas das costas. E aí, como é que eu faço para isso? Nós vamos entrar aqui, tá? Mas eu preciso falar a respeito desses sonhos, esses desejos e também desses medos e dessas dores, porque vocês vão entender depois o porquê disso. Então, que tal tirar esse peso das dívidas? Não tem coisa pior do que nome sujo, não ter crédito para nada. Alguns anos atrás, eu falei que eu ia comentar sobre isso. Alguns anos atrás eu tive esse problema, fiquei desempregada e também decisões erradas, enfiei o pé na jaca. E ainda para piorar, eu fui roubada na época, roubaram minha bolsa. Tinha uma cópia do meu documento SIC-RG. Meu amigo, sabe o que fizeram? Pegaram, abriram uma conta falsa no Banco Itaú. E pegaram o talão de cheque. Na época que talão de cheque, né, era muito visado. Gastaram em loja de roupa, joia, móvel. Meu nome, além daquilo que eu devia, que era verdadeiro, eu tinha assim, eram umas 6 páginas no Serasa. 6 páginas no Serasa. Eu tive que abrir um processo contra o Banco Itaú. Então essa parte o juiz, né, tirou tudo que não era eu, mas aí eu tinha as minhas contas para poder pagar. E aí eu fui fazer um planejamento e fui atrás de pagar as contas assim que eu comecei a trabalhar. O que eu fiz? Eu pus, inclusive, o dízimo em ordem primeiro, por ser cristã. Você que não é cristã, você está liberado de dizimar na igreja, tá bom? Mas quem é cristã é um mandamento bíblico e a gente precisa obedecer a palavra. Pus o meu dízimo em ordem e eu comecei a planejar e comecei a negociar. Mas essa é história para um outro momento. Quais são os seus desejos? De repente, gente, ter um porto seguro para a família, uma provisão, um fundo de emergência, para nas horas de socorro, né? Você poder utilizar, ser próspero e abundante, por que não? Poder compartilhar com as pessoas. Se é uma campanha que a igreja faz, poder contribuir. Se é uma campanha na TV, como lá no Sul, você poder ajudar. É o teu vizinho que de repente precisou. E é dar, não é emprestar. Porque a Bíblia fala para não emprestar, sabia disso? E é muito mais abençoado quem dá
do que quem recebe. Por quê? Porque na matemática de Deus, tem um vídeo, tá lá no meus posts. Na matemática de Deus, a conta funciona assim. Quando a gente divide, Deus multiplica nas nossas vidas e nós não podemos competir com o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas. Eu vou repetir, na matemática de Deus, quando a gente divide, Deus multiplica na nossa vida e nós não podemos competir com Ele. Que tal, então, ter um bom plano de saúde? Para não precisar ficar horas lá, 10 horas num atendimento de hospital com dor. Ou varar à noite, esperando um médico para te atender. Ou atender alguém da tua família. Por que não fechar o mês com saldo positivo? Olha que beleza! Você fechou o mês e falou, poxa, eu tenho dinheiro na conta, não tô devendo. Gente, que satisfação. É tão gostoso isso, não é mesmo? Ou, talvez o seu desejo seja organizar as suas finanças, tá, né? O saldo positivo está com a conta em dia. Aprender a poupar. Para desse dinheiro conseguir investir e ter um retorno maior. E construir um patrimônio sólido. Ou, por que não, fazer passeios, viagens? Né? De repente não é uma viagem lá para a Europa, como eu já fiz e já morei na Europa. Aliás, não só para a Europa, eu já fui para os Estados Unidos. Já fui também para a África, já fui para a Colômbia. Só na Europa visitei vários países, fui para a Noruega também. Não é? Ou, quem sabe, o teu desejo é investir em educação. Ou talvez ter o seu negócio próprio. Por que não? Mas aí tem uma pergunta, assim, para poder fechar esse módulo aqui, que eu te pergunto, o quanto você está disposto a investir, hein? Porque só desejar todas essas coisas, gente, não vai adiantar só fazer aqueles rascunhos que nem no final do ano, aquela resolução do final do ano, isso aqui não vai acontecer por um milagre, não. Você precisa trabalhar para que isso aconteça. E você precisa investir, sabe o quê? Primeiro é tempo. Tempo. Então, para começo de conversa, parabéns para vocês que estão aqui. Porque vocês estão aqui investindo tempo para aprender. Então é investir tempo para aprender. Não só para aprender, mas também para colocar em prática aquilo que aprende, que não adianta nada eu entregar um monte de coisas e vocês, que lindinho, bate palminha, ai, como ela tá linda, né? Ai, como ela fala bem, ai, como ela é desinibida, ai, como ela sabe bastante. E daí? A minha vida financeira eu tô tomando conta. Eu estou aqui com meus planejamentos e estou praticando e estou correndo atrás. E você? Vai correr atrás do seu ou não? Então, é questão de tempo e também investimento. Eita, mas eu tô quebrado, eu tenho que investir? Tudo é questão de investimento. Você precisa investir para retornar. Você precisa plantar para poder ter. Se você não planta, não tem. Mas como assim? Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, gente. Deixa eu ver, foi o ano passado. Foi o ano passado. Eu resolvi investir numa mentoria financeira sobre investimentos. Essa mentoria me custou R$ 2.300. E aí eu pensei assim comigo, olha só, se o que eu aprender com relação ao investimento, no mercado financeiro, ações e tudo mais, pelo menos cobrir, pagar essa mentoria, se o que eu aprender, eu colocar no mercado para investir e retornar pelo menos o que eu pagar, já deu. E foi um ano de mentoria e tudo mais. E, gente, olha falar. O que eu fiz? Eu aprendi. Eu comecei a investir, eu tirei meu dinheiro da poupança, que eu falo para todo mundo, e comecei a pôr no Tesouro Selic, que é o fundo de emergência, mas isso aqui é informação para outro workshop. Eu comecei a investir e tudo mais, e olha só, eu consegui uma rentabilidade ao longo do ano. Oi, Israel, tudo bem? Consegui uma rentabilidade ao longo do ano, né, que ultrapassou esse valor dos 2.000, bem mais, ultrapassou esse valor de 2.300 que eu investi na mentoria. Então, no total, ele deu, eu até marquei, 19,6% foi a minha rentabilidade em um ano, contra 8%, 8,3% da poupança. Ou seja, me rendeu a mais que a poupança 144%. E detalhe, eu tive que mexer no fundo de reserva, porque tive que mexer no fundo de emergência. Ainda por cima, tirando 50% do meu fundo de emergência guardado. 50% do que estava lá. Quer dizer, teria dado muito mais se eu não tivesse precisado tirar dinheiro do fundo de emergência. Olha isso! Isso é para fazer um boom na tua cabeça, tá? Você tá gostando? Manda uns coraçãozinhos, manda um boom, manda mascarinha. Eu gosto de participação, vocês estão muito quietinhos. Olha isso, gente. Mas eu precisei investir. Eu investi em informação, investi em conhecimento. E essa informação, esse conhecimento, nessa mentoria que eu fiz, que é de um top das galáxias do mercado financeiro,
de investimento em ações e tudo mais, que chama Tiuli, foram R$ 2.300 que voltou muito mais do que isso. E se eu não tivesse feito esse curso, eu estaria encrencada financeiramente, tá bom? Eu não teria tido o retorno que eu tive. Talvez eu não tivesse nem dinheiro guardado nesse momento hoje. Percebe isso? Como é importante? Então, quanto você está disposto a investir de tempo e também financeiro para poder resolver os seus problemas, para poder conseguir esses desejos nessa lista que eu mandei você fazer? Para quem chegou agora, gente, ó, vai ficar gravado, tá bom? Então você depois volta no começo, porque é muita informação. E eu tô correndo aqui contra o tempo, porque isso aqui é só um gostinho. Como eu disse, tudo mais completo e em detalhes é somente na mentoria, eu no controle das minhas finanças, que amanhã eu vou falar a respeito disso, porque eu vou abrir o carrinho depois da aula de amanhã, tá bom? Muito bem. Próximo bloco, nós vamos direto nas letras que nós vamos trabalhar hoje. Então, o R, a gente já trabalhou ontem do rota. Hoje a gente vai trabalhar o O, que é organizar as finanças, e o T, que é traçar metas realísticas, tá ok? Então hoje a gente trabalha o O e o T, e amanhã a gente trabalha o A, que vai ser o quê? Alcançar prosperidade, que são princípios bíblicos na prática, tá? Então hoje a gente vai trabalhar o O e vamos trabalhar o T. Muito bem, mas para trabalhar o O e o T, eu vou falar primeiro sobre a parte de organização. E na parte de organização, tem aqui, bom, com o O e o T, são 4 segredos. 4 segredos que eu vou compartilhar com vocês para iniciar a jornada financeira. Estão prontos? 4 segredos, tá ok? Importantes aqui na jornada financeira. Primeiro segredo, muito importante, eu tenho falado que Deus em primeiro lugar. Vida espiritual. E eu quero ler aqui Josué 1:8, que foi o devocional de hoje. Quem viu meu devocional de hoje? Alguém viu aí? Escreve aí para mim se você viu o devocional de hoje. Josué 1:8 diz o seguinte: não cesse de falar desse livro da lei, né? Livro da lei é a Bíblia, né, gente? Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Você prosperará e será bem-sucedido se você meditar no livro da lei de dia e de noite. E aqui, Josué, foi um período que Josué, ele tomou o lugar de Moisés, foi passado a liderança. E o povo que estava com Moisés morreu lá no deserto. Eles não entraram na terra prometida, porque desobedeceram a palavra de Deus. E nem Moisés entrou, tá bom? Mas Josué e alguns poucos deles entraram. E foi transferida a liderança. E o que acontece? Deus falou isso para ele. Então, qual que é a nossa base de prosperidade e abundância bíblica? É meditar na lei e falar dela. Eu estou falando dela. Eu medito, eu leio, eu ouço todos os dias e eu estou compartilhando. É isso. E mais do que isso, é a gente vivenciar, né? Não adianta só ouvir e ser crente meia pataca. É lógico que perfeito a gente não vai ser, mas a gente precisa colocar o esforço, gente. A gente precisa colocar o esforço de praticar aquilo que a gente aprende. Então, a partir do momento que esse é o primeiro segredo, que a gente medita na palavra, que a gente tem esse cuidado com o que está escrito, a gente prospera e é bem sucedido. E a palavra de Deus é verdade. Ela não mente, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem. Tá bom? Para que venha enganar as pessoas. Não tá daí o primeiro segredo, tá? Segundo segredo, conversar sobre dinheiro. Tabu, né? Com quem? Precisa conversar com dinheiro precisa conversar sobre dinheiro com a sua família. Ai, às vezes é complicado. Eu sei que isso é uma coisa que às vezes tem barreira. Eu tenho uma pessoa na minha família que tem barreira para falar sobre isso, que é o meu pai. Ele tem o jeito dele, eu respeito. Então, é muito delicado conversar sobre dinheiro com meu pai. Então, assim, aqueles que não dá, não dá. Mas vê quem da família você pode conversar. Isso é importante. Se você é casado ou casada, precisa conversar com o seu cônjuge. Aliás, gente, vou te dar uma dica aqui, ó. Quem não casou ainda, digamos que tá namorando, ou é noivo, dinheiro é uma coisa que tem que começar a conversar já. Aliás,
Você está interessado na aleluiada lá. Ou você está interessado no aleluiado. Viu que deu, né? Então vamos começar a namorar. Primeira coisa, vocês vão sentar e conversar sobre finanças, sim. Oi, eu tô interessado na grana dele, vai achar que eu sou interesseira? Não. Ó, primeiro porque namoro cristão é aquela coisa, é intencional. Não quer dizer que vai casar, mas é para caminhar para isso. O namoro é um período de conhecer as pessoas, certo? Então, no momento oportuno, vai sentar, vem cá, o que você pensa a respeito pro futuro? Não é? Você faz a tua reserva financeira? Como que você lida com as tuas contas? Você faz controle? Você já vê como é que é a pessoa. Uhum. Eu sei que alguns de vocês vão assustar. Mas tem que já ver isso antes. Porque se você não abre um diálogo antes, enquanto é namorado, e depois fica noivo, que aí quando fica noivo você já começa a assumir compromissos, e muitas vezes é comprar apartamento junto, não é assim? Sem saber se vai realmente casar, comprar já os móveis junto. E quantos às vezes acabam desistindo na porta da igreja, né? Precisa conversar antes, porque senão fica mais difícil conversar depois, se você não tem essa abertura. Mas se você já tem esse diálogo, fica mais fácil depois. Mas aqueles que são casados, existe esperança. Vocês vão começar a conversar sobre isso, sim. E tirar um tempo. Se sem filhos é longe dos filhos. Não fala sobre isso na frente dos filhos. Principalmente se tem uma encrenca aí, se a situação apertou. Vocês têm que ser o porto seguro dos seus filhos. Não tem que discutir finanças com eles, os problemas financeiros com eles. Tem que ter sabedoria. Fecha a porta do quarto e vai, se tiver que quebrar pau, vai quebrar o pau lá. Porque senão seus filhos vão se sentir inseguros. E a primeira coisa que eles vão pensar, vão divorciar, como é que vai ser? Eles não têm que se preocupar em colocar pão na mesa, não. A responsabilidade é do pai, da mãe ou do responsável que cuida deles, certo? Então precisa. E com os filhos, precisa conversar assim. Olha, filho, sabe como é que você, né? Tô te dando uma mesadinha aqui, mas olha só como é que você vai controlar isso, então já vou te dar umas dicas. Precisa falar sobre dinheiro, sim. Sabe por quê? Porque a mídia, a única coisa que ensina é gastar. Gastar, 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 gastar. Não tem nada de economizar. Porque eles têm o objetivo de venda normal, vão criar necessidades que até nem existem. Tá? A TV só te ensina a gastar. A internet só te ensina a gastar. Então aproveita o outro lado para lidar com sabedoria com as finanças, porque, gente, tudo que Deus nos dá, nós temos que ser mordomos. Temos que administrar bem, porque tudo que nós temos é emprestado, até o nosso próprio corpo, sabia disso? Nada que a gente tem é nosso. Até o próprio nosso corpo, Deus nos emprestou para viver essa vida. Então, esse segundo segredo, conversar sobre dinheiro, e de repente, eu não tenho dentro da minha casa quem conversar sobre dinheiro, conversa com algum amigo, alguma amiga que tem essa mentalidade financeira. Vai conversar com o quebrado, não. Não é conversar com o quebrado, pedir opinião, porque o quebrado vai te ajudar a se afundar mais ainda, tá bom? É com uma pessoa que tem uma mentalidade melhor. Eu tô ferrado, não tenho amigo nenhum, então vai pra internet, segue gente como eu, que tá te passando as dicas, segue outras pessoas do mercado financeiro, tá entendendo? Gente que é bem sucedida, é isso. Dentro desse segundo segredo, né, tem uma dica aqui, ó. O casal. Quem é casado, gente, tem que ter essa mentalidade, o dinheiro é do casal. E vocês precisam estabelecer algumas coisas na conversa de vocês. Nossa, o tempo tá correndo. Queria falar sobre isso, mas acho que não vai dar tempo de falar sobre tudo isso aqui. Mas eu preciso. Se eu extrapolar um pouquinho, vocês se aguentam aí, né, gente? Porque é muita informação. E já são 10 para as 9. Eu queria acabar às 9 em ponto, né? Vamos ver aqui. O casal. Primeiro, o dinheiro do casal não interessa quem ganhar mais. É óbvio que, biblicamente falando, o homem é o cabeça. Então, a responsabilidade é dele de provisão. E socorro, sou mãe solteira. Ou divorciei, agora eu fiquei com os chechelentos, com os melequentinhos dos filhos. Você acabou sendo cabeça. Não, o pai teria que pagar pensão também, né? Aí é uma outra briga, uma outra discussão, mas são os pais que têm que prover. O homem em primeiro lugar. A mulher, ela dá o suporte, mas não deveria ser responsabilidade dela. Tudo bem que às vezes acontecem situações do marido estar desempregado e a mulher tá sendo o sustento naquele momento, mas o homem tem que reassumir o papel dele. Tudo bem que às vezes acontece da mulher tá ganhando um pouco mais,
do que o homem, mas no frigir dos ovos, o dinheiro é dos dois, quando eles são casados, o dinheiro é dos dois, mesmo que as contas correntes sejam separadas, tá? E aí, aqui uma dica em relação a essa conversa sobre dinheiro com o casal, gente, uma sugestão. Vocês podem organizar as finanças da seguinte forma, alinhar algumas coisas, por exemplo, 10% daquilo que é o total no pote, né, da entrada, 10%, cada um dos cônjuges, o marido e a esposa, eles podem colocar como 10%, eles podem gastar, fazer o que quiser, sem precisar ficar dando satisfação. Ai, bem, será que eu vou comprar aquilo, comprar aquele outro? Ai, comprei. Se a pessoa quiser gastar 10% daquilo que ganha no pote como um todo em chocolate, não interessa, tá? E estipular valor para gastar. Então, vamos supor, esses 10% é pessoal. Agora, o que é que a gente pode comprar sem precisar comunicar um ou outro, que são coisas, de repente, para casa, uma roupa para o filho, tal, essas coisas. E a partir de que valor precisa consultar um outro, né? Que nem, por exemplo, vai trocar uma TV? Ei, precisa falar e precisa planejar isso, porque não é um valor baratinho. Mas, poxa, é um mercado, lá, um pão, isso aqui, não precisa ficar comunicando, entende? Então, são algumas coisas que, gente, se fizer o combinado, isso evita briga e discussão, porque foi feito combinado. Tá bom? Então, precisa traçar essas coisas, precisa conversar sobre isso. E aqui eu vou dar uma outra dica com relação aos filhos. Filhos é o seguinte. Conversas, filhos pequenos, às vezes tem mesada, às vezes não. Se você for dar uma mesada para os filhos, né? Relaciona isso, conecta com tarefas diárias. Bom, filhos, eles têm que ter tarefas diárias, independente se tem mesada ou não. Porque eles precisam aprender desde cedo a ter responsabilidade. E você já faz isso com uma criancinha de 1 aninho de idade, tá bom? Quando começa a andar, ela já pode ter responsabilidade. Tem muitos vídeos na internet sobre isso. Tá? Ela consegue, assim, pegar uma meinha e guardar na gavetinha. Guardar os brinquedos dentro para a mãe não ficar que nem uma louca descabelada, arrumando toda a bagunça. Você já dá responsabilidade desde pequeno, pequenas tarefas que os filhos podem fazer. Mas se você tiver condições financeiras de dar aí uma pequena mesadinha para a criança, atrela isso, olha, você tá tarefa, ó, isso aqui é a sua recompensa, não é? E a recompensa pode ser, não precisa ser em dinheiro, é ir para um parquinho, primeiro trabalho, e ela já vai aprendendo desde cedo. Agora, filhos que começam a trabalhar, eu vou dar uma dica aqui, porque tem muitos pais, gente, que fica com dó dos filhos, né? Começou a trabalhar, junta para você. Os filhos, eles precisam ter responsabilidade financeira dentro da família, desejar e precisa ajudar a pagar. Porque quantos pais e quantas mães reclamam, já ouvi isso de monte. E, ó, fica até com o cabelo em pé. Quando eu fiz, inclusive, atendimento no SOS Espiritual, com quase 12 anos, tá, de atendimento, de orientação, de aconselhamento, de mentoria, quantos filhos começam a trabalhar? A despesa tá alta em casa. E o abençoadinho não é capaz de trazer um frango para ajudar na mistura, sabe? Fala que não tem, mas fica gastando tudo com os amigos, tal, vai gastar na farra e não é capaz de contribuir. Vai tomar banho, fica meia hora debaixo do chuveiro, gastando água e energia, e não é capaz de contribuir. Esse dinheiro é meu, bonitão. Você pensa o quê? Que é de graça? Às vezes os pais pagam aluguel, não é? E acha que não tem despesa? Não, tem que ter responsabilidade sim. E aqui vai uma sugestão. E eu vou mostrar a sugestão, vou virar minha câmera. Pode ser que você fale, pode ser outros números? Sim, é só uma sugestão de fazer algo de forma assim coerente e justa e que seus filhos começam a aprender, tá? É por porcentagem. Então, só para eu explicar. Você tem a quantidade de dinheiro que entra, então dá um X valor. Você calcula por porcentagem. Bom, do valor total que entra, quanto que corresponde o salário de cada um? Eu vou dar um exemplo aqui na tela para você pegar esse exemplo. Aí, você pega o total de despesas e você vai dividir por porcentagem também, a mesma porcentagem proporcional. E aí você vai fazer um acordo com seus filhos, vai começar a trabalhar? Tá bom. Então, essa porcentagem do seu salário é aqui para poder ajudar a pagar as contas. Para ajudar a colocar dinheiro na mesa, ajudar a pagar água, luz, todas as outras despesas que nós temos. Vai falar, nossa, mas isso é injusto. É injusto mesmo, né? E se o bonitão, a tua bonitona, for morar fora? Vai lá ver quanto é que é o custo de vida. Dá a gastar muito mais. Então tem que aprender a dar valor já, tá bom? Então essa é a minha sugestão, precisa ser firme com os filhos. Tem muito paizinho, mãezinha Nutelinha,
que fica dando tudo, né? Aí o filho, e já começa desde pequeno, tá? Eu quero, eu quero. Aí vai correndo. Gente, eu quando eu era pequena, eu era insuportável, porque meus pais não souberam lidar comigo, não. Graças a Deus que deu tempo de distorcer esse pepino. Porque eu poderia ser insuportável. Tudo bem que quem me conhece sabe que eu sou excêntrica. Mas eu era insuportável, eu era birrenta. E o mundo não é assim. No mundo, no trabalho, não é assim. Você não fica. E você consegue as coisas. Então, larga a mão de ser pai ou mãe Nutella, tá? E chama os teus filhos para responsabilidade. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que eu vou mostrar aqui. Eu vou desligar os comentários nesse momento, tá bom, gente? Para ficar mais fácil, vocês puderem ver tudo. Vou dar um exemplo aqui na minha tela. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Nesse exemplo, só um minutinho aqui. Deixa eu pegar o mouse para poder mostrar direitinho. Nesse exemplo aqui na tela, gente, ó, nós temos aqui uma renda da família. Digamos que o pai ganha 3, a mãe ganha 3, o filho maior 1.500 e a filha menor 1.000. O total da renda da família é de 8.500. Quanto que cada um colabora? É só fazer conta, é calculadora, tá bom? Olha só. Esses 8.500, né, corresponde 35% o salário do pai, 35% da mãe, 18% do filho maior e 12% do filho menor. São as porcentagens em relação a esses 8.500, que aqui dá um total de 100%, que é a família. Beleza? Beleza. Quais são as despesas mensais? A despesa é um total de 4.000. Então, como que você vai fazer? Proporcional também. Ué, olha só, se o pai, aqui, esse valor é 35%, então 35%, aqui eu redondei os números, tá? Só para ficar didático. 35% vai dar, em relação às despesas, ó, 35% de 4.000, vai dar 1.400. Pai, 1.400 a mãe, que é também 35%. 18%, que é o filho maior, de 4.000, que são as despesas, das 720. E 12% das despesas de 4.000 dá 480, que é a filha menor. Então, a família colabora de uma forma justa. Porque se a renda completa da família, o pai é 35%, a mãe 35%, então cada um 1.400 para pagar as despesas. Né? Lembrando que aqui, ó, isso aqui é tudo no mesmo pote. Se, por exemplo, o pai ganhasse 4 e a mãe 2, ia dar no mesmo, tá bom? Ou ao contrário, aqui depois eles se viram com o restante, tá bom? Das coisas e do alinhamento financeiro. Mas é para ter uma proporção justa para o filho ajudar com as despesas totais, e para a filha ajudar com as despesas totais. Ah, mas eu acho que esse valor é muito grande. Tudo bem, você pode até diminuir, porque você achar que esse valor é muito grande, mas precisa ter alguma coisa, precisa ter colaboração. E dessa forma eles vão aprender a ter responsabilidades, vão valorizar cada moedinha que ganha e valorizar todo o trabalho que os pais têm. Vai por mim. Beleza. Fechei essa parte aqui do segundo segredo, né? Que são 4 segredos ainda. Fica aqui comigo. Aguenta aí mais um pouquinho que eu vou virar a tela para poder apresentar uma outra parte do slide. Que é a partir do terceiro segredo. O que é o terceiro segredo? É fazer uma análise financeira. Gente, eu vou correr aqui porque não vai dar tempo de fazer tudo, tá? Essa análise financeira eu vou usar o e-book. Quem tem acesso ao e-book já tá com o PDF. Quem não tem, vai lá na minha bio, se inscreve, porque eu preciso ter o seu e-mail para poder mandar para você esse e-book, tá ok? Mas o terceiro segredo, que é análise financeira. Dentro dessa análise financeira que você vai fazer, tem a parte de coletar informações, avaliar receitas e despesas, e tem uma tabela da lei das divisões em porcentagem para te ajudar. Olha isso. Deixa eu virar a câmera aqui de novo. Muito bem. Aqui na análise financeira, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão reunir extratos bancários, faturas e tudo mais, notas fiscais, pagamento dos últimos 3 meses, se você não tem controle nenhum, tá ok? E, eu não tenho isso, então faz um valor estimado se você não tem nada e começa a juntar. Você vai fazer uma lista de todas as suas despesas mensais que são fixas. Fixas, normalmente não tem variação, é aluguel, água, luz, ou tem pouca variação. Internet, escola dos filhos, ou a sua educação, academia, etc. Valores fixos não tem muita alteração. E aí você vai fazer uma lista das suas despesas.
uma lista das despesas variáveis, como supermercado, farmácia, transporte, combustível, gastos com vestuários, restaurantes e pá. E, seguindo aqui, você precisa juntar a informação primeiro. O que você vai fazer com esse monte de informação? Você vai fazer uma avaliação. Avaliar as receitas, ou seja, o que entra, e as despesas, o que sai. E você pode usar uma planilha de Excel para fazer isso, que nem eu mostrei, né? Aquela planilha de Excel, aqui, ó. Tá? Não sei mexer com esse bicho. Não tem problema, gente. Faz nem que seja no caderninho. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo. Por exemplo. Ei, mania de falar errado. Eu tenho um exemplo aqui para poder dar. Mas você vai verificar as porcentagens de quanto que você gasta de cada coisa, porque tem coisas que você vai precisar rever. Se você não pega essa informação e não rever, você não sabe onde você tem que atacar. E aí você usa essa lei das divisões. E essa é uma referência, é uma tabela que eu estou te dando gratuitamente para você servir como base. As tuas contas básicas têm que corresponder a 60% daquilo que você ganha. Merecimento, lembra dos 10% do casal lá? 10% cada um faz o que quer? 10% de merecimento. Doações, 10%. E essas doações, nós que somos cristãos, eu coloco aqui, ó, barra dízimo, tá? Porque é doação para a igreja de uma certa forma, mas é uma obrigação nossa. Mas doações do pelo menos 10%, tá? É um mínimo. E aqui se encaixa o dízimo. Educação, 15%. E de repente é livro, não é só curso, né? Um curso, ou vou para uma faculdade, não. Às vezes é um livro, às vezes é um curso livre que você precisa. Investimento e poupança, 5%, que aí dá um total de 10%. E com o tempo, gente, à medida que a gente vai controlando, a gente consegue até aumentar essa questão da poupança. Mas isso daqui é um básico para poder começar e para você ter um norte, tá ok? E aí, você pode também usar um aplicativo, que tem N aplicativos de opções gratuitas, não é? E que você usa e tem fácil acesso pelo celular. E aqui tem algumas sugestões. Ó, quem tem o livro depois vai olhar essas sugestões aqui dos aplicativos. Tudo bem? Muito bem. Aí você vai conseguir fazer uma análise financeira. Eu dou um exemplo aqui, ó, no e-book, gente, de fazer isso no papel. Ah, eu não sei lidar com aplicativo e tal. Pega um caderno, um papel de pão, se vira, dá um jeito, mas anota. Você vai simplesmente anotar, ó, entrada, salário mais outros. Um exemplo aqui, 3 mil, ó, você põe mês, janeiro e tal. Aí você tem as saídas. Ah, e aluguel é tanto, água, luz, internet tanto. E aí, isso daqui você vai fazer o cálculo da porcentagem, né? Desses gastos, quanto que é a porcentagem que ocupa do teu salário. Por quê? Porque você vai conseguir bater com a tabela em cima, que é a referência. E você tem aqui total, 46%. Aí você tem aqui as suas saídas de gastos variáveis, você põe o total, supermercado, mais farmácia, transporte. Eu fiz um exemplo curtinho aqui, tá, gente? Coloca o valor, total. Aí você tem a soma aqui dos seus gastos todos, que são seus gastos fixos, ó, total de gastos fixos, mais total de gastos variáveis. Uma calculadora você faz isso, é mais e menos. Então, você vai calcular a sua entrada, que é aqui, 3 mil, que é o salário, menos as suas saídas, né? Então, é A menos B menos C, que vai dar uma sobra aqui de R$300, tá ok? Então, eu sei que a maioria de vocês a conta tá no vermelho, mas isso aqui é a sugestão que eu passo para vocês. Então, a partir do momento em que você tem os dados, você consegue fazer uma análise financeira. E se você consegue fazer uma análise financeira, você consegue identificar quais são os seus padrões de gastos e analisar o que você está gastando demais. E aqui tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, você gasta demais com cabeleireiro ou com fazer a tua unha. Poxa vida, se você gasta 200 com um manicure, você pode comprar um kit de unha por R$100 e fazer você mesmo. Aí no primeiro mês você já vai ter uma economia de R$100 e a partir do segundo mês você já economiza 200. E esse dinheiro você pode poupar. Vários exemplos. Ah, você gasta muito com restaurante, iFood, de repente por um tempo você pode até levar comida no trabalho. Eu já fiz isso muito. Compro no supermercado com o ticket que tem, come mais saudável e ainda economiza. Esses são alguns exemplos. Por quê, gente? Olha uma coisa que é importante, ó. A gente tem que ter sabedoria, porque na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21:20. Isso aqui é um provérbio de sabedoria milenar. E a gente se ferra porque a gente não faz esse controle. Primeiro, a gente não define
não tem a informação, não vê o quanto que gasta. A gente não faz esse controle e a gente não verifica o que a gente pode cortar. Ó, vou contar aqui uma historinha para vocês. Né? Segura aí ainda comigo que eu estou no terceiro segredo e aí eu vou pro quarto, tá? Tem uma amiga minha, alguns anos atrás, que eu sentei para poder ver as finanças com ela. Ela tá sempre dívida em globo financeira, aquela coisa toda, né? E ela, primeiro, ela tava com medo de enfrentar os números, tá? Porque ela era outra pessoa que tem um negócio muito do prestativo, não sabe dizer não. Muito bem. Eu sentei para poder analisar, e na época ela estava com 2.400 brutos de salário, aí com os descontos dava uns R$2.000. Só que ela trabalha como mãe social. O que que é isso? Ela trabalha numa ONG, numa organização, onde ela mora na organização. Toda a despesa de comida, cosméticos, é tudo lá na organização. Ela não gasta nada com isso. Não gasta aluguel, não gasta nada. Tá? E sempre dura. Pô, muitas vezes precisava de um remédio pra boca ou ir no dentista, ela não tinha dinheiro. Eu falei, mas como é que é isso? Sentamos para poder ver. E o problema dela é o seguinte: 70% de tudo que ela ganhava ia direto para a mãe dela. Por quê? Porque ela tinha contas, ela tinha duas dívidas grandes que tinham virado uma bola de neve, que ela fez conta para a mãe dela. E a mãe dela, descabeçada, simplesmente fazia a conta, deixa que ela paga, e sempre trazia para ela pagar. A mãe dela trabalhando de doméstica, mas com um irmão encrenca que só consome, não paga nada, tá? E ela bancando o irmão vagabundo e não sabendo dizer não pra mãe. Então, além dessas dívidas, que dava 70, além dessas dívidas, ela ainda pagava a água mensal da mãe, a mãe morando em casa própria. E ela, no dia de folgar, ficava dependendo da amizade de algumas amigas para poder ficar na casa das amigas, porque nem para casa dela ela poderia ir. Por quê? Por causa desse irmão encrenca, que é um verdadeiro tranqueira. Bom, o cara é marginal, sabe? Não dava. Eu falei, meu, é por isso que ela não queria encarar, porque ela não queria ver o quanto que a mãe dela estava explorando ela. Porque a mãe não sabia dizer não pro filho e acabava prejudicando a filha que não sabia dizer não pra mãe. Falei, meu, você não vai sair dessa encrenca financeira nunca. Falei, começa a juntar esses papéis, começa a fazer controle. Né? Ela assustou no primeiro momento. Porque eu falei, mesmo assim, eu consumo 70%, tá, e tudo mais, e os teus gastos? Ainda era para sobrar pelo menos um cenzinho na conta dela, nem isso. Ela tava sempre no vermelho. E aí, para minha surpresa, olha só que coisa maravilhosa. Ela seguiu minha orientação, a minha mentoria financeira. E ela, passaram-se 2 anos, primeiro que ela começou a dizer não para a mãe, porque eu falei assim para ela, para e pensa numa coisa. Você tá sem crédito, tá sem trabalho, não tá recebendo nada, você tá toda lascada. Se sua mãe vier com uma conta, você vai conseguir pagar? Ela falou, não. Eu falei, então, o que você vai dizer para ela? Não tem. E você vai dizer que você não tem. E você realmente não tem. Porque o que você tem é pra tua sobrevivência, que aliás nem tá dando. Aí, pra minha surpresa, o que ela fez? Ela seguiu minhas orientações, começou a controlar isso, dizer não pra mãe e tal e tudo mais. 2 anos mais tarde, ela conseguiu fazer uma negociação na Caixa Econômica com o fundo de garantia dela, dar uma entrada num apartamento novinho, tá? Num apartamento simples, mas tudo novinho. E ela conseguiu se livrar das dívidas que ela tinha, e ao invés de ter essas dívidas, pagar o parcelamento do apartamento próprio dela e colocar móvel do próprio dela. Gente, eu fui visitar esse lugar. E eu agradeci a Deus. Ela falou assim, olha, foi por causa da tua orientação, da tua mentoria financeira que eu consegui, né? Mas com a ajuda de Deus que eu consegui fazer isso. Não é incrível? Não é maravilhoso? E já faz que quase 2 anos que ela está nesse apartamento, que isso é uma situação que aconteceu 4 anos atrás. Incrível, né? E aí, onde que você quer estar? Nos próximos 5 anos, hein? Se ela foi capaz de fazer com todas as dívidas que tinha, você também é capaz, tá, gente? Ela não é melhor do que vocês, não. Mas precisa seguir a orientação. Muito bem. Então, aqui eu falei do terceiro segredo. Agora nós vamos para o quarto segredo. Aguenta aí que daqui a pouco eu tô acabando.
Quarto segredo, gente, é em relação a traçar as metas realísticas. E aí eu vou ter que correr aqui. Você precisa traçar as metas de curto, médio e longo prazo, tá? Não vou falar sobre isso de novo, curto, médio e longo prazo. Eu vou pular aqui, porque eu tenho que mostrar rapidinho para vocês um acelerador. É um acelerador que chama Smart Car. Smart quer dizer esperto, car é carro, então carro esperto. Então é um acelerador que ele é uma ferramenta assim poderosa para poder te ajudar a acelerar essas metas e ajudar você a cumprir com esses prazos, né? Lembra lá que eu falei para vocês listarem, né? Você lista os seus medos, as suas dores, lista os teus desejos. E lembra que eu falei para você com relação a esse ciclo da vida? Por onde você vai começar? Você vai pegar um item de cada vez. Você não vai fazer tudo de uma vez, não. Pega um item de cada vez e usa esse acelerador que é o Smart Car. E esse Smart Car está no e-book. Então eu vou dar uma passada muito rápida neles, gente, que vocês vão ter que ler, tá? Mas eu vou mostrar ele aqui. Como é que funciona? É incrível esse acelerador. Ele funciona da seguinte forma. Vamos passar aqui. Smart Car. Ele acelera os seus resultados. Então, esse Smart, cada letra ele tem um significado. E você precisa ter clareza em relação às suas coisas. Então, você vai pegar um item. Eu dei um exemplo aqui. Você vai pegar uma meta para acelerar com o Smart Car, ok? Uma meta. Exemplo. Qual é a meta? Pagar dívida de 12 mil do cartão de crédito. Essa é a tua meta, você pagar essa dívida aqui. Só que você vai elaborar de uma forma específica e com prazo. Então, a primeira letra S, que é specific, em inglês que quer dizer específico. Então, você vai especificar isso, ó. Como que você vai fazer? Primeiro, nunca pagar o valor mínimo do cartão de crédito, senão vai virar um bololô maior ainda. Pagar o máximo que puder, nunca o mínimo, mas o máximo que puder por mês até liquidar a dívida, diminuindo os juros, tá bom? M do Smart, né, que é mensurable, que quer dizer em português mensurável. Você vai mensurar isso, você vai medir isso. De que maneira, né? Você vai definir um valor. Usar 1.200 mês para pagar a dívida. Então, de repente, a pessoa tem 3 mil de salário, estou chutando aqui, e ela vai mensurar quanto que ela vai usar desse valor para pagar essa dívida. 1.200. O A de action, que é ação. Analisar os gastos e cortar o que é supérfluo e também verificar algo que está em bom estado para vender na internet, aumentando a entrada de dinheiro. Ou seja, qual que é a ação que você vai tomar até para isso? Eu vou ver o que é supérfluo para cortar, para sobrar mais dinheiro, para sobrar mais esses 1.200. Eu vou vender alguma coisa. Gente, esse vender aqui não é para ter lucro, não. É para fazer dinheiro, porque às vezes a gente tem coisa parada que pode vender na internet, tá bom? Ou você pode oferecer para alguém. O R de realistic. Realista, você vai parar e pensar quanto você vai avaliar de 0 a 10, o quanto que esse plano seu aqui é realista, ou seja, quanto que você vai poder cumprir. Por quê? Né? Porque se você colocar 0, ele é totalmente impossível, então não vai adiantar nada escrever, gente, não é varinha de condão não, você tem que tomar uma ação. Então você vai avaliar, e se for 10, ele é totalmente possível. Então eu já vou te dar uma dica, se a tua nota for menor que 10, então você vai ajustar teu plano para uma coisa mais realística, para que seja 10, totalmente possível. Porque se não for, não vai funcionar. Então você ajusta. 1.000 eu não vou 1.200 não vou conseguir, mas 1.000 dá. Então ajusta aqui. Reveja e ajusta, tá? E outra coisa aqui é o T do Smart, que é time, tempo. Quanto tempo você vai liquidar suas dívidas? O teu plano é liquidar a dívida em 12 meses. E, obviamente, isso está dentro da realidade. Se não tiver fora da realidade, se não puder cumprir 10, coloca então 14 meses, mas faz uma coisa real. Se você fizer real, você vai conseguir cumprir. Se você não fizer real, você não vai conseguir, tá bom? Essa é a parte do Smart. Muito bem. Na continuação, tem o CAR. E o que é o CAR? Cada letra é uma coisa, tá? Então, isso aqui vai definir o que você vai impulsionar, vai ser a tua motivação para alcançar, porque tudo a gente precisa estar motivado. Então, primeiro, o C é de commitment, que quer dizer compromisso. 100% deve ser o seu grau de compromisso com essa meta. Se você não estiver comprometido 100%, volte e reveja. Então, quanto você está comprometido em pagar essa dívida, tá bom? O A,
Accountability. Esse é show, gente. Esse é o top do Smart Car. Accountability quer dizer prestar contas. Você vai prestar contas com alguém. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um guardião, um amigo seu, que é carninha de pescoço. Aquela pessoa chatonilda que vai te cobrar. Olha o que você vai fazer. É uma pessoa de confiança. Você vai compartilhar com a pessoa o teu plano. Né? O que você está fazendo, o teu plano mensal para poder liquidar essa dívida, por exemplo. E aí, essa pessoa vai verificar com você os teus resultados. É como se fosse o teu chefe. Você vai ter que mostrar o relatório para essa pessoa. E você vai estabelecer, eu estou chutando aqui um valor, olha só. Um valor em dinheiro, por exemplo, R$ 200 por mês que você vai pagar ao seu guardião caso você não alcance a meta mensal. É isso mesmo. Você vai dar dinheiro para ele, você vai pagar duzentão. Ou pode ser alguma outra coisa, você vai pagar um lanche. Para ele, você não vai comer junto, tá bom? Por quê? Porque se você não tiver alguém para te cobrar, e se isso não doer no teu bolso, você não vai fazer. Agora, se você tiver alguém que você vai ter que pagar caso você não cumpra, você vai correr e vai cumprir com a tua meta. Então, essa é a ideia, é fazer doer no teu bolso, tá bom? Agora, vamos pro R de reward, que quer dizer recompensa. Você vai estabelecer uma recompensa mensal para si mesmo e outra no final do seu período, ou seja, você vai celebrar cada etapa. Se você, por exemplo, eu não paguei para o meu guardião, né? Essa punição, vamos dizer assim, então eu vou transformar isso numa recompensa para mim. Então, de repente, eu vou comer aquele cachorro quente. Pode ser qualquer coisa, gente. Eu vou naquela pizzaria como uma recompensa. E no final, eu vou ter que ter uma comemoração. De repente, é uma pizzada em casa com alguns amigos. Você precisa celebrar cada etapa para você se manter motivado. Senão, não vai funcionar, tá bom? Show, né? Não dá tempo de dar mais detalhes, gente, porque eu já estourei o horário e eu preciso encerrar aqui. Depois vocês vêm com mais calma, tá? Deixa eu liberar o comentário, caso alguém queira comentar alguma coisa. Tá fazendo sentido para vocês? Oi, olá, é com ar-condicionado? Eu não sei quem você é, mas tá tudo bem. Mas tá fazendo sentido, gente? Diz aí pra mim, sim ou não? Escreve aí no chat. Ok. Então, gente, eu compartilhei aqui os 4 segredos. E eu falei sobre o O do organizar as finanças e o T de traçar as metas, tá? E por que isso é importante? Aí eu vou voltar lá um pouquinho, né, com relação a coisas que eu tenho falado. Isso é importante, gente, porque senão você não vai conseguir acabar com as tuas dores, os teus medos, e você não vai conseguir realizar os teus desejos se você não colocar nada em ação. Não tenho varinha de condão aqui? A Índia mágica, plim, plim. Né? O quanto que você está disposto a realmente investir para conseguir o que você deseja? Investir tempo, investir dinheiro também. Aí de repente você vai olhar tudo isso. Mas dá muito trabalho. Quem disse que a vida é fácil? Né? É muito difícil. É difícil? É difícil também viver com a corda no pescoço, não é? É difícil também não ter o suficiente para poder pagar as contas, não é? É difícil ter o peso das dívidas nas costas. É difícil não dar um plano de saúde decente para tua família e ficar 10 horas lá, de repente, no hospital para ser atendido com dor. É difícil você ter que ficar escolhendo um local para poder comer e aí só parar no cachorro-quente. Não tô falando que o cachorro-quente não possa ser uma bênção, mas você ir no cachorro-quente não porque você tá com vontade de comer cachorro-quente, mas porque é a única coisa que o dinheiro dá para comprar. É difícil você chegar lá no caixa do supermercado e ter que tirar coisa do carrinho e falar, não vou poder levar. Vergonhoso até, né? Você não sente vergonha? Quando de repente você não consegue levar e você fica lá esperando a moça e fica aquela luzinha piscando para chamar o fiscal de caixa e falar, cancela aqui. Não é difícil? Não é? Só que tudo na vida dá trabalho e tudo na vida é difícil. Você precisa escolher qual é o teu difícil. Se você prefere o seu difícil aqui de ajeitar, de parar, de priorizar, gente, prioridade. Deus em primeiro lugar, depois pegar e ajeitar. Falou, não quero mais isso, tá? Eu quero ajeitar as finanças. É tirar um tempo. Assim como você está tirando agora para assistir esse workshop, é tirar um tempo aí durante a semana para poder usar aquilo que você está aprendendo e colocar na prática. Tá bom? Escolhe o seu difícil, porque difícil é. É difícil ser pobre. Difícil ficar dependente, não é? É difícil
uma série de coisas, chegar no final do mês e tá tudo no vermelho. É difícil você ficar, o dinheiro que você deveria estar poupando, deveria estar ganhando, você ficar dando pro governo, ficar dando pro banco. É difícil. Aí você vai falar, não tenho tempo. Não tem tempo? Quanto tempo você fica aí na internet só vendo babogeira? Ô, gente, eu também tenho que me policiar, tá bom? Porque eu também gosto de vídeos fofinhos dos gatinhos, dos bebezinhos, que a gente quer dar uma mordida na bochecha. Mas quantas vezes a gente fica? 5, 10, 15, meia hora, 30 minutos, 2 horas, que você poderia, sabe, é essa 1 hora por dia que você fica só vendo bobagem, que você poderia estar sentado com a caneta, usando o material e fazendo as contas. Tempo você tem sim, é falta de prioridade. Né? Você vai falar, eu não sei fazer isso. Pô, tô ensinando aqui. Presta atenção. Não sei fazer. Né? Ai, eu não entendi nada. Vai de novo, não tem problema. Olha só, tem um mentor que eu sigo que ele fala o seguinte, né? O primeiro passo para não entender... Desculpa, o primeiro passo para entender algo é não entender. A primeira coisa para entender algo é não entender. Por quê? Tudo que é novo, gente. Eita, o que é que ela tá falando, gente? Essa mulher é acelerada, socorro. Não consegui pegar tudo. Tudo que é novo assusta, é normal. Volta, assiste de novo essa gravação, vai lá no material, lê de novo, anota e você vai aprender. Vai falar, mas eu não tenho dinheiro para investir em nada. E aí, Jefferson, tudo bem? Não tenho dinheiro para poder investir, não tenho. Não, quanta bobajada você gasta? Faz uma conta mental, faz um pacto com você. Você vai no shopping, só compra o que realmente você precisa. Não para poder ficar mostrando para os outros. Eu vou chegar, vou arrasar, que vão ver que eu tô com um tênis Nike de R$2.000. Parcelou em 24 vezes, né? E ao invés de 2.000, esse tênis foi para quase R$3.000. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Só para os outros ficarem impressionados com seu... gente, se você tem uma condição financeira que você pode comprar um tênis Nike, um tênis bom, vai durar aí 5 anos, tá, é uma coisa, né? E você precisa. Outra coisa é ficar, né? Não pode sair o último iPhone que já vai correndo comprar. Nossa, eu nunca vi tanto pobre com iPhone. Honestamente. Fui fazer um trabalho alguns meses atrás numa ONG. E eu não tenho um iPhone. E assim, numa ONG, sabe? E os educadores, gente, o salário deles é aquelas coisas não. Eu vi, olha só, 90% deles com iPhone última geração, devendo até o fio do cabelo. Pra quê? Só pra mostrar que tem iPhone? Gente, para, né? E falar que não tem dinheiro, mas quanto você gasta com pizza? Durante a semana? Você vai no McDonald's comprar uma Mac oferta? A Mac oferta que eu gosto, daqueles lanches grandão, sim, R$45 numa Mac oferta, cara. Uma pizza aí, quanto você paga? Uma pizza boa, tá? Não aquelas pizzinha chechelenta, não. Você paga uns R$80 pra mais. Aí você vai falar que não tem dinheiro. Tem coisa que você pode economizar pra poder investir na tua educação financeira. Fazer que nem eu fiz. Na mentoria financeira que eu paguei 2.300, que rendeu muito mais e que me salvou a pele num momento difícil. Então, tem coisas que é questão de tomar vergonha na cara e priorizar. Aí eu pergunto de novo, o quanto você deseja? O quanto você deseja ter liberdade financeira, tirar o peso das dívidas? O quanto você deseja ser um porto seguro para tua família? O quanto você deseja um bom plano de saúde? O quanto você deseja fechar no azulzinho no final do mês? O quanto você deseja passear, viajar? Quanto você deseja não ficar, assim, escolher aquilo que você quer comer sem precisar ficar olhando o preço? Quanto que você deseja? E quanto que você quer acabar com os teus medos e as tuas dores na área financeira, brigas em família? O quanto você está disposto a pagar por isso? Então, beleza, gente, olha só, esse foi o resumo. Esse foi o resumo, não, ainda vou fazer o resumo, olha que lelé. Esse foi o workshop de hoje. Eu tô correndo aqui, gente, porque eu já extrapolei o horário. Então, só um resumo. Eu falei a respeito das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos desejos e que a gente precisa ter compromisso com isso. Eu falei em relação também
há 4 segredos aí dentro da letra O do Rota de organizar as finanças e do T de traçar metas. Eu falei de 4 segredos, que o primeiro é vida espiritual com Deus, o segundo é conversar sobre o dinheiro, o terceiro é fazer uma análise financeira, o quarto é traçar metas realísticas e eu mostrei para você o método do Smart Car, ok? E agora é o seguinte, para poder finalizar, tem tarefa, tá? Tarefa. Assim como tem a tarefa de ontem, né? Que teve gente que me mandou lá no particular, na mensagem, no privado, no Instagram. Qual vai ser a tarefa de vocês hoje? Vocês vão fazer uma lista para mim dos 5 principais desejos de vocês. Desejos, sonhos, objetivos, o que seja. E vão colocar a hashtag eu me comprometo. Vou repetir, a tarefa vai ser do workshop de hoje. Os 5 principais desejos. E hashtag eu me comprometo. Porque não adianta nada ter os desejos, gente, se você não se comprometer em fazer alguma coisa, se não colocar em prática o que você está aprendendo. Sabe por quê? Vai virar utopia. Vai virar mais uma listinha bonita. Então vocês coloquem para mim no Instagram. Porque o negócio é o seguinte, eu tô falando, quem tá participando, eu vou sortear mentoria financeira gratuita, mentoria eu no controle das minhas finanças. Essa pessoa vai ter oportunidade de ter 7 encontros comigo. E essa mentoria vale muito. Vou falar para vocês, sabe quanto custa uma mentoria financeira individual comigo? Por hora, custa R$300. R$300. E eu vou sortear uma mentoria financeira. 300 vezes 7 encontros. É uma mentoria financeira de R$3.500 de presente, tá bom? R$3.500 é o que eu vou sortear. Então, assim, só não aprende quem não quer, quem tem preguiça. E quem não tá comprometido com os seus desejos, os seus sonhos, vai ficar o resto da vida aí, correndo atrás do rabo. Então participa. Vai lá. Manda, assim que eu acabar a live, já faz, já manda pra mim. Pode ser, você pode rabiscar no papel, tirar uma foto, você pode escrever e digitar. Mas vai lá, 5 desejos seus. E hashtag eu me comprometo, tá ok? E amanhã, gente, nós vamos ter a aula sobre a letra A, que é a nossa terceira aula, sobre alcançar prosperidade, que são princípios bíblicos na prática. Valeu? É isso, gente. Ficamos por aqui, tá? Vai ficar gravado, então você pode retornar, você que entrou agora há pouco. Beijo no teu coração e um abraço na tua alma. E até mais. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite.